Você sabia que 8 em cada 10 ostras servidas nos restaurantes de luxo, de Paris a Nova York, vêm de um único país? Mas por trás dessa iguaria existe um segredo tóxico: montanhas brancas de lixo que se recusam a morrer. Na China, essas cordilheiras de cascas apodrecem, liberando gases que envenenam o ar. O paradoxo: esse lixo mortal é a única cura para um solo que está morrendo, ácido como suco de limão. Como transformamos uma catástrofe ambiental em ouro branco capaz de salvar a agricultura global? Para compreender a verdadeira escala deste problema, precisamos olhar para os números que sustentam o nosso apetite global. A China possui uma linha costeira de 11.200 quilômetros, uma fronteira marítima que foi transformada na maior fábrica de proteína do oceano. Em apenas um ano, esta nação produz a impressionante marca de 11,9 milhões de toneladas de ostras. É uma quantidade de comida difícil de imaginar, superando a produção combinada de gigantes como Estados Unidos, Japão e França. No entanto, a biologia da ostra é implacável e gera um desperdício colossal. Apenas 10% do animal é carne comestível. Os outros 90% são uma armadura de carbonato de cálcio, dura como pedra, que leva séculos para se decompor naturalmente. Isso cria um problema logístico de proporções bíblicas. A cada ano, 6,6 milhões de libras de conchas são descartadas. Elas não desaparecem, elas se acumulam. Ao longo das praias das províncias de Fujian e Guangdong, surgiram novas formações geológicas, montanhas artificiais de conchas brancas, com metros de altura. Sob o calor úmido do verão, essas pilhas tornam-se reatores químicos de decomposição. A carne residual apodrece nas fendas, proliferando bactérias e liberando nuvens invisíveis de amônia e sulfeto de hidrogênio. O ar torna-se tóxico, irritando os pulmões dos moradores e matando os peixes nos lagos próximos. É uma crise de poluição que parece não ter fim. Mas, ironicamente, a apenas alguns quilômetros dali, terra adentro, enfrentamos o oposto do excesso: a exaustão total. O solo fértil de Fujian está morrendo. Se você caminhasse por um pomar de frutas em 2021, veria uma cena de desolação. A terra está rachada, seca e sem vida. O pH do solo despencou para níveis entre 3,8 e 4,2. Para se ter uma ideia, isso é quase tão ácido quanto o suco de um limão puro. A terra tornou-se tão hostil que as raízes das árvores queimam e não conseguem se segurar. Quando chove, a água não penetra. Ela escorre por uma superfície que se tornou dura e impermeável, parecida com cimento molhado. As autoridades locais admitiram uma verdade aterrorizante: se nada fosse feito, vastas áreas de cultivo seriam completamente abandonadas em menos de 15 anos. De um lado, montanhas de cálcio envenenando o ar. Do outro, terras ácidas implorando por cálcio. A solução parecia óbvia, mas exigiria uma engenharia colossal para conectar esses dois desastres. A resposta não veio de uma nova invenção futurista, mas da industrialização de uma ideia antiga. Os engenheiros perceberam que aquelas montanhas de lixo fedorento eram, na verdade, minas de calcário biológico puro, mas para transformar resíduos tóxicos em remédio para a terra, foi preciso construir uma máquina gigante. Em Huian, uma fábrica massiva foi erguida com uma missão única: devorar 264 milhões de libras de conchas de ostras todos os anos. O processo é uma demonstração de força bruta e precisão térmica. Caminhões despejam as conchas brutas em trituradores industriais, que quebram a estrutura calcária inicial. Mas o verdadeiro segredo é o fogo. As conchas moídas são lançadas em fornos rotativos gigantescos para um processo chamado calcinação. Lá dentro, a temperatura sobe para 473 graus Fahrenheit ou 245 graus Celsius. Durante 30 minutos, as conchas são assadas nesse inferno controlado. O calor intenso tem dois propósitos vitais. Primeiro, é a esterilização absoluta. Qualquer bactéria nociva ou resto de carne podre é instantaneamente incinerado. Segundo, o calor altera a estrutura física da concha, tornando-a quebradiça e fácil de moer. O que sai do outro lado da linha de produção é um pó branco finíssimo, conhecido como biocal oceânica. Este não é um simples pó de pedra.
É um condicionador de solo rico em minerais essenciais que a terra exausta de Fujian perdeu há décadas. Ele age como um antiácido natural para o solo. Imagine o solo ácido como um estômago com azia. Esse pó neutraliza a acidez instantaneamente, desbloqueia nutrientes que estavam presos e cria um ambiente onde a vida pode florescer novamente. Onde antes havia lixo tóxico, agora existem 220 milhões de libras de um produto agrícola limpo, ensacado e pronto para salvar as colheitas. A teoria era perfeita, mas a agricultura é um campo de batalha imprevisível. O verdadeiro teste começou quando os caminhões carregados com o pó de ostra chegaram às fazendas devastadas. Os resultados foram imediatos e visíveis, desafiando até os cientistas mais céticos. O primeiro grande sucesso foi com a cebolinha, uma cultura vital para a região. Em campos onde as plantas antes ficavam amarelas e atrofiadas, a aplicação do pó causou uma ressurreição biológica. A produtividade disparou quase 60%. Pense nisso, 60% a mais de comida na mesma terra, sem usar fertilizantes químicos extras. Nos pomares de Toranja, a mudança foi química e profunda. Sensores enterrados no solo mostraram que o pH subiu 1,1 pontos, saindo da zona de perigo ácido. A matéria orgânica, que é o combustível da vida no solo, aumentou em quase 28%. As árvores pararam de perder frutas prematuramente e as folhas voltaram a ter um verde vibrante. Mas a vitória não foi apenas para a terra, foi para o bolso dos agricultores. Um experimento com alface revelou algo surpreendente. As plantas cultivadas com o pó de conchas não apenas cresceram mais, elas ficaram mais saborosas. A alface tornou-se mais crocante, mais doce e muito mais rica em vitamina C do que aquelas cultivadas com químicos tradicionais. O mercado percebeu a diferença e o preço de atacado dessas alfaces subiu entre 12% e 18%. Para 300 mil famílias rurais, isso não foi apenas uma melhoria técnica, foi uma revolução econômica. O ciclo parecia ter sido fechado com perfeição. O lixo do mar salvava a terra e a terra recompensava o homem. No entanto, a natureza não é uma máquina que obedece cegamente aos nossos desejos. Em meio a esse triunfo, surgiu um mistério frustrante: o amendoim. A China é a maior produtora mundial de amendoim, colhendo 37,5 bilhões de libras por ano. É uma cultura estratégica, mas quando os cientistas aplicaram o pó milagroso nos campos de amendoim degradados, o inesperado aconteceu. O solo melhorou quimicamente, o pH subiu, a terra ficou mais fofa, mas a colheita diminuiu. Como isso era possível? A resposta estava escondida no mundo microscópico. O amendoim é uma leguminosa e depende de uma parceria simbiótica com bactérias específicas que vivem em suas raízes e capturam nitrogênio do ar. A mudança rápida no pH do solo, causada pelo pó de ostra, foi um choque para essas bactérias. Elas não conseguiram se adaptar à velocidade da intervenção humana. Foi uma lição de humildade brutal para a engenharia. Você não pode apressar a biologia. O ecossistema precisa de tempo para se recalibrar. O pó de ostra era poderoso, sim, mas não era uma varinha mágica instantânea para todas as espécies. Enquanto os cientistas aprendiam a ter paciência na Terra, outra equipe voltava seus olhos para onde tudo começou: o oceano. A crise não estava apenas nas montanhas de cascas em terra, mas também debaixo d'água. Ao longo dos últimos 150 anos, 85% dos recifes naturais de ostras da região haviam desaparecido completamente. O fundo do mar, que antes era uma floresta viva, tornou-se um deserto de lama. A solução para restaurar esse mundo perdido não exigiu alta tecnologia, mas sim sabedoria antiga. Engenheiros e biólogos viajaram no tempo e adotaram um método de 300 anos atrás. Nada de concreto, nada de estruturas metálicas complexas. Eles usaram simples estacas de bambu e madeira, cravadas manualmente nos lodaçais da costa. O objetivo era criar uma base sólida para que as larvas de ostras que flutuam na água tivessem onde se agarrar. Sem máquinas pesadas, apenas madeira e a força das marés. O resultado foi uma explosão de vida que deixou os especialistas atônitos. Em poucos meses, as estacas estavam cobertas de novas ostras. A biomassa na área aumentou 10 vezes.
Mas o verdadeiro poder desses recifes não é apenas servir de casa para os moluscos, é a limpeza. Uma única ostra adulta é uma máquina biológica de filtragem capaz de processar 8 galões de água por hora. Multiplique isso por milhões em um recife e você tem uma estação de tratamento de água mais eficiente que qualquer fábrica humana. A água turva ficou cristalina. A luz do sol voltou a tocar o fundo do mar. E com a água limpa, criaturas antigas retornaram. Os caranguejos ferradura, fósseis vivos de 400 milhões de anos, voltaram a colocar seus ovos nessas águas seguras. O ciclo estava completo. O que tiramos do mar foi devolvido, restaurando o equilíbrio. A jornada da humilde casca de ostra não parou na fazenda ou no Recife. Ela invadiu o mundo da alta tecnologia, provando ser um dos materiais mais versáteis do século XXI. Nos laboratórios mais avançados do Japão e da Coreia, as conchas estão sendo moídas em escalas microscópicas para criar tintas inteligentes. Testes mostraram que tintas misturadas com 20 a 30% de pó de ostra possuem um poder antibacteriano natural devastador, matando 99% das bactérias Staphylococcus aureus em apenas 24 horas. Imagine hospitais pintados com um material que se esteriliza sozinho. No tratamento de águas industriais, o pó de ostra provou ser um filtro voraz. Ele consegue absorver 95% do chumbo e 87% do arsênico presentes em águas contaminadas. E faz isso custando 60% menos que o carvão ativado tradicional. A inovação chegou até o plástico, o grande vilão moderno. Novos bioplásticos reforçados com o cálcio das ostras são 12% mais fortes e se degradam muito mais rápido na natureza. Até mesmo nas estradas, as ostras estão salvando vidas. Em Hiroshima, o asfalto misturado com conchas trituradas oferece uma aderência superior aos pneus em dias de chuva, prevenindo acidentes. E no seu banheiro, o cálcio ultrapuro extraído dessas conchas agora é usado em pastas de dente e cosméticos de luxo. De estradas a rostos, de paredes hospitalares a copos descartáveis. O que antes era uma montanha de lixo fétido, agora é a estrutura invisível e limpa da nossa modernidade. Começamos nossa história com uma imagem de repugnância, montanhas de lixo tóxico que envenenavam o ar. Viajamos pelo fogo dos fornos industriais, vimos terras mortas renascerem em verde vibrante e testemunhamos o retorno de criaturas pré-históricas aos mares limpos. A humilde casca de ostra, um resto esquecido do seu jantar, provou ser muito mais do que lixo. Ela é cimento, é remédio, é filtro e é escudo. A grande lição que a indústria nos ensina aqui é inegável. Na engenharia perfeita da natureza, não existe lixo. Existem apenas recursos que nós, com nossa visão limitada, ainda não aprendemos a usar. As montanhas brancas da China não eram um problema. Eram uma reserva de ouro químico esperando pela chave certa. Enquanto olhamos para o futuro, a pergunta muda. Não é mais o que faremos com o lixo, mas sim, qual outro tesouro está escondido nas pilhas de desperdício que criamos todos os dias? A resposta para a próxima crise global pode estar bem debaixo dos nossos pés. Eu sou a voz do poder da indústria, e se essa transformação te impressionou, o que vem a seguir vai redefinir o seu conceito de impossível. Você já imaginou navegar com um navio sobre o pico de uma montanha? Não em um filme de ficção científica ou em um sonho distante, mas na vida real. Imagine olhar para fora do convés e, em vez de água, ver o topo de árvores e penhascos a centenas de metros abaixo de você. Isso é exatamente o que acontece na província de Guizhou, na China. Lá, engenheiros construíram um elevador titânico que ergue navios inteiros à altura de um arranha-céu de 66 andares. Mas por que alguém gastaria bilhões para fazer barcos voarem? A resposta revela uma batalha épica entre a necessidade de energia e o desejo de dominar a natureza. Para entender essa loucura da engenharia moderna, precisamos olhar para o mapa da China, uma nação que transformou a construção de represas em uma arte de escala planetária. O país é responsável por cerca de 1/3 de toda a energia hidrelétrica gerada no mundo. Estamos falando de uma produção colossal de 391 gigawatts, de um total mundial de 1.360 gigawatts.
é uma quantidade de energia capaz de alimentar continentes inteiros. E para alcançar esses números, eles precisam domar rios selvagens em terrenos impossíveis. A província de Guizhou é o cenário perfeito para esse desafio. É uma região onde 92,5% da terra é composta por montanhas e colinas íngremes. Construir rodovias ou ferrovias aqui é um pesadelo logístico e financeiro. O terreno é simplesmente hostil demais para o transporte terrestre convencional. No entanto, a região é abençoada com rios poderosos, como o rio Wu, um afluente vital do poderoso rio Yangtze. O potencial hidrelétrico aqui é gigantesco, ocupando o 6º lugar em toda a China, com mais de 18 milhões de quilowatts esperando para serem colhidos. Para aproveitar essa força bruta da natureza, o governo construiu a represa de Gupitan, uma muralha de concreto em arco que se ergue a 232 metros de altura. Mas toda represa tem um preço oculto. Ela cria um muro intransponível no meio da estrada fluvial. O rio, que antes era uma artéria de transporte vital conectando a província ao coração econômico da China, foi bloqueado. A diferença nos níveis de água antes e depois da barragem era tão extrema que os métodos tradicionais de travessia eram inúteis. As eclusas comuns, aquelas escadas de água que vemos em canais pelo mundo, não funcionariam aqui. O abismo era profundo demais, o paredão alto demais. Os engenheiros se viram diante de um impasse. Eles tinham a energia, mas haviam matado o transporte. A solução? Fazer o impossível. Eles decidiram que, se os navios não podiam navegar através da montanha, eles seriam elevados por cima dela. O que nasceu desse dilema é o sistema de elevação de navios de Gupitan, uma maravilha que desafia a gravidade. Não se trata de um único elevador, mas de uma série complexa de 3 elevadores separados, trabalhando em harmonia para realizar o impensável. Quando uma embarcação se aproxima da base da represa, ela não enfrenta uma eclusa lenta, ela entra em um edifício alto, uma torre de concreto que esconde uma maquinaria colossal. Dentro dessa estrutura, o navio flutua em uma câmara cheia de água. Cabos de elevação massivos, enrolados em 2 fileiras de tambores gigantes e conectados a caixas de engrenagens em ambos os lados, começam a girar. Para um observador comum, pode parecer um processo lento e pesado, cheio de peças móveis. Mas, na realidade, essa complexidade é o segredo da velocidade. Esse sistema consegue elevar um navio de 500 toneladas em cerca de 10 minutos. Em questão de momentos, uma embarcação de passageiros ou de carga está pairando no ar, deixando o nível do rio muito para trás. O primeiro elevador leva o navio a uma altura impressionante de 72 metros, mas isso é apenas o aquecimento. O sistema foi projetado para lidar com embarcações pesando até 1.800 toneladas. O objetivo final é elevar esses navios a uma altitude total combinada de 199 metros. Vamos colocar esse número em perspectiva para sentir o verdadeiro peso dessa realização. Isso é equivalente a levantar um navio ao topo de um prédio de 66 andares. Se a grande pirâmide de Gizé estivesse ao lado dessa represa, você olharia para o topo dela de cima para baixo, pois ela tem apenas 139 metros. A Estátua da Liberdade? Com seus 93 metros, ela pareceria um brinquedo ao lado dessa ascensão titânica. Após sair do primeiro elevador, o navio navega até o segundo, que realiza a parte mais brutal do trabalho, elevando a carga por mais 127 metros verticalmente. É uma coreografia industrial de precisão absoluta, onde milhares de toneladas de aço e água são movidas contra a gravidade, com a delicadeza de um relógio suíço. E finalmente, após vencer essa escalada, há um terceiro elevador no final do trajeto, que desce o navio cerca de 47 metros para depositá-lo suavemente nas águas calmas atrás da represa. Mas subir verticalmente é apenas metade da batalha. O terreno de Guizhou é tão acidentado que não bastava levantar os navios. Eles precisavam atravessar os picos e vales entre os elevadores. Tradicionalmente, não se coloca muito esforço na distância entre elevadores, mas aqui não havia rio plano para navegar. A solução dos engenheiros chineses foi construir o que só pode ser descrito como rios no céu. Eles criaram aquedutos, canais de concreto suspensos no ar, que conectam as torres dos elevadores.
Imagine estar no convés desse navio. Você flutua em um canal artificial, mas ao seu redor não há terra firme, apenas o vazio de um desfiladeiro. É uma visão surreal. E quando a montanha se tornava alta demais até para os aquedutos, eles não a contornavam, eles a atravessavam. A República Popular da China, especialista em construção de infraestrutura pesada, utilizou máquinas tuneladoras massivas para perfurar a rocha sólida. O resultado é uma via navegável que se estende por 2,3 quilômetros, passando por cima de abismos em aquedutos e mergulhando na escuridão de túneis escavados no coração da montanha. Esse caminho nas nuvens e através da pedra resolveu o problema de nadar sobre as montanhas. É uma prova de que, para a engenharia moderna, a geografia não é um destino, mas um desafio a ser superado. Mas enquanto Gupitã detém o recorde de complexidade e altura, com seus múltiplos estágios, existe outro monstro na China que domina pela pura força bruta e capacidade de carga. Se viajarmos para a Represa das Três Gargantas, a maior usina hidrelétrica do planeta, encontraremos uma máquina de escala ainda mais intimidante. Aqui, o objetivo não é apenas a altura, mas o peso massivo. O elevador de navios das Três Gargantas foi projetado para erguer embarcações de até 3.000 toneladas. Estamos falando de navios de carga sérios, cheios de mercadorias que alimentam a economia global. A escala desse elevador é difícil de compreender sem ver. Ele possui uma piscina, ou câmara de navios, que tem 120 metros de comprimento e 18 metros de largura. A quantidade de água que ela segura é aproximadamente igual a 4 piscinas olímpicas inteiras. E essa estrutura colossal, pesando milhares de toneladas, é elevada a uma altura de 113 metros acima do solo. Embora não seja tão alto quanto o sistema combinado de Gupitã, ele realiza esse feito em um único estágio massivo. A segurança aqui é uma obsessão. A região pode ser sujeita à atividade sísmica e um terremoto com um navio suspenso a 100 metros de altura poderia ser catastrófico. Para evitar desastres, os engenheiros instalaram 4 conjuntos de mecanismos de acionamento dispostos simetricamente, que seguram a câmara rigidamente em 4 pontos. Isso elimina o balanço causado pela água se movendo dentro da câmara. Além disso, existem mecanismos de amortecimento projetados para absorver choques e vibrações. Em caso de terremoto, essas proteções transmitem as forças sísmicas para as colunas de concreto, impedindo que a câmara caia ou vire, protegendo a vida da tripulação e a integridade da barragem. Mas por que construir máquinas tão complexas e caras? Por que não usar as velhas e confiáveis eclusas? A resposta se resume a uma única variável crítica: o tempo. Antes da construção desse elevador titânico nas Três Gargantas, os navios tinham que usar um sistema de eclusas de 5 estágios. Era uma escada de água lenta e tortuosa. Passar por essas 5 câmaras, enchendo e esvaziando cada uma, levava cerca de 4 horas. 4 horas é uma eternidade na logística moderna. Com o novo elevador, esse tempo foi reduzido drasticamente para apenas 40 minutos. Estamos falando de uma eficiência 6 vezes maior. E isso transforma a economia de todo o rio Yangtze. Em 2022, o volume de carga que passou pela represa atingiu quase 160 milhões de toneladas. Um recorde histórico impulsionado por essa velocidade. Em Guizhou, a lógica é a mesma. O rio Wu é um afluente do Yangtze, e conectar essa região montanhosa à artéria comercial da China é vital. Transportar mercadorias por água é infinitamente mais eficiente do que por terra. Uma única barcaça pode carregar a carga de dezenas de caminhões. Um caminhão padrão carrega cerca de 23 toneladas. O elevador de Gupitã levanta navios de 500 toneladas. Imagine remover 20 caminhões das estradas sinuosas e perigosas das montanhas para cada barco que sobe o elevador. Isso economiza combustível, reduz acidentes e conecta regiões isoladas ao mercado global. Enquanto a China aposta na força bruta e no gigantismo para mover suas frotas, a Europa encontrou uma solução baseada na elegância pura da física. Na Escócia existe uma estrutura que parece mais uma escultura de arte moderna do que uma máquina industrial: a roda de Falkirk. Construída para reconectar 2 canais separados por quase 70 anos,
Ela supera um desnível de 35 metros de uma maneira única. Diferente dos elevadores verticais da China, esta é uma roda rotativa. Seu design foi inspirado em um machado celta de 2 cabeças e na caixa torácica de uma baleia. Mas a verdadeira magia não é a forma, é a eficiência. A roda possui 2 gôndolas opostas. Graças ao princípio de Arquimedes, quando um barco entra na gôndola, ele desloca uma quantidade de água exatamente igual ao seu próprio peso. Isso significa que as 2 gôndolas, independentemente de terem barcos dentro ou apenas água, estão sempre em equilíbrio perfeito. O resultado disso é chocante. Para girar essa estrutura maciça, que move 600 toneladas de carga a cada meia volta, é necessária uma quantidade ridícula de energia. Os engenheiros afirmam que o consumo de energia para um ciclo completo é o mesmo que ferver apenas 8 chaleiras elétricas de água. Enquanto os motores chineses rugem com megawatts de potência para lutar contra a gravidade, a roda escocesa dança com ela, usando o equilíbrio para realizar o trabalho pesado com um sussurro de energia. É a prova de que a inteligência pode ser tão poderosa quanto a força bruta. De volta à China, enquanto observamos um navio de carga emergir de um túnel na montanha e deslizar silenciosamente sobre um aqueduto a 200 metros de altura, nossa percepção do mundo muda. Costumamos pensar nas montanhas como barreiras eternas, paredes de pedra que ditam onde podemos e não podemos ir. Mas diante de máquinas como o sistema de Gulpitan, percebemos que, para a engenharia do século XXI, essas paredes são apenas degraus, seja usando a força titânica de elevadores que levantam 3.000 toneladas em um único movimento, ou a elegância física de uma roda que gasta a energia de 8 chaleiras, a humanidade continua a reescrever a geografia do planeta. Nós transformamos montanhas em pontes e rios em escadas. E na próxima vez que você ver um produto made in China, lembre-se da jornada épica que ele pode ter feito, flutuando nas nuvens através de túneis de granito, desafiando a gravidade em uma dança de aço e água. A indústria não apenas move cargas, ela move montanhas. No meio do deserto mais hostil do Médio Oriente, existe um rio, mas este rio não foi feito por processos naturais ao longo de milênios. Foi construído pelo homem, escavado diretamente na areia, e transporta algo que desafia a lógica, o oceano. Mas como é que se transforma a água salgada, a água mais inútil do mundo para beber, numa fonte de vida capaz de sustentar uma nação inteira? E mais crítico ainda, como é que se impede que esse rio de bilhões de litros de água simplesmente desapareça nas areias sedentas do deserto antes de chegar ao seu destino? Durante décadas, o deserto de Negev, no sul de Israel, foi considerado uma terra morta, um lugar de desolação. O solo estava seco, gretado, e era quase impossível cultivar qualquer coisa. Imagine um lugar onde o sol não é um amigo, é um inimigo. As temperaturas no verão sobem acima dos 43 graus Celsius, o que são 110 graus Fahrenheit. É um calor tão intenso que frita a paisagem. A chuva era uma memória distante, caindo apenas algumas semanas por ano. E mesmo assim, os aquíferos subterrâneos, as reservas de emergência, secavam lentamente, ano após ano. A agricultura, a linha vital desta jovem nação, estava à beira do colapso total. Cidades inteiras e quintas sobreviviam da água racionada, trazida em caminhões-cisterna que viajavam centenas de quilômetros. Era uma vida no limite da sobrevivência. No entanto, a apenas algumas dezenas de quilômetros desta paisagem implacável estava o mar Mediterrâneo, vasto, interminável e cheio de água salgada. Inútil para beber, inútil para a agricultura. Este contraste deu origem à aposta mais ousada e desesperada de Israel. Se a água doce não chegava ao povo, o povo teria de ir buscar o oceano e forçá-lo a entrar no deserto. O projeto Água do Deserto foi oficialmente aprovado no ano 2000. O custo? Quase 3.000 milhões de dólares. Não era um simples projeto de infraestrutura. Era uma aposta de tudo ou nada, com o futuro do país em jogo. Mas antes que uma única gota de água pudesse ser canalizada, antes que uma única pá de terra pudesse ser movida para o canal, os engenheiros enfrentaram um inimigo silencioso e muito mais traiçoeiro, a própria areia.
Não se pode construir uma hidrovia multibilionária em cima de dunas de areia que se movem com o vento. Seria como construir um arranha-céus em cima de água. A primeira tarefa foi, portanto, transformar o deserto árido num local de construção viável. Foi uma verdadeira batalha contra a geologia. Primeiro, eles precisavam de saber onde o chão era firme. Para isso, usaram tecnologia que parece saída da ficção científica, imagens de satélite de alta resolução e radar de penetração no solo. Basicamente, eles fizeram uma radiografia do deserto para mapear as dunas movediças e identificar as poucas áreas estáveis. Equipas de topografia viveram no coração do Negev durante meses, perfurando centenas de poços de teste, alguns com mais de 30 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 10 andares, apenas para estudar as camadas de rocha e areia escondidas. Só depois deste mapeamento é que o verdadeiro trabalho começou. Centenas de bulldozers, como um exército mecânico, foram mobilizados. O seu trabalho era achatar as dunas, cortando os cumes altos e redistribuindo essa areia para encher as áreas mais baixas. O objetivo era criar uma superfície lisa e equilibrada, mas a areia, mesmo achatada, continua a ser areia. Continuava a ser fofa e instável. A solução foi brilhante na sua simplicidade. Os engenheiros descobriram que injetar água na superfície solta ajudava a ligar os grãos. Então, longos braços de irrigação e tubos subterrâneos começaram a pulverizar quantidades controladas de água sobre o local. Assim que a areia atingia o nível certo de umidade, rolos compressores pesados, com tambores de aço maciço, passavam por cima, compactando a superfície, removendo todas as bolsas de ar e fixando as partículas no lugar. O barulho constante destes tambores ecoou pelo deserto durante meses. Era o som da areia movediça a ser transformada num alicerce firme, quase tão sólido como betão. Com o deserto literalmente pregado no lugar, começou uma das maiores operações de escavação da história moderna. A escala é difícil de compreender. Todos os dias, cerca de 70 mil toneladas de areia e solo eram removidas do Negev. 70 mil toneladas. Todos os dias. Ao longo de um corredor de construção que se estendia por quase 400 quilômetros. Mais de 1.200 engenheiros, operadores de máquinas e trabalhadores trabalharam em turnos rotativos, dia e noite, suportando o calor implacável do deserto. O canal em si foi desenhado com um perfil em U largo, com cerca de 45 metros de largura na base e uma profundidade média de 7 metros. Mas a verdadeira maravilha não é o tamanho, é a precisão. Para permitir que bilhões de litros de água fluíssem naturalmente, usando apenas a gravidade, sem a necessidade de bombas dispendiosas que consomem rios de eletricidade, a inclinação longitudinal tinha de ser perfeita, e eles conseguiram. Uma inclinação de apenas 1 polegada, cerca de 2,5 centímetros, por cada 100 pés de comprimento, ou 30 metros. Imagine um campo de futebol. A inclinação de uma ponta à outra seria quase imperceptível a olho nu. Manter esta precisão ao longo de centenas de quilômetros é um feito de engenharia inacreditável. Mas todo este trabalho de escavação não valeria nada se a água simplesmente desaparecesse. O solo do deserto é sedento. Por isso, a fase de revestimento, a impermeabilização, tornou-se a mais crítica de todo o projeto. O leito e as encostas do canal foram primeiro nivelados com uma camada de areia fina. Depois, a armadura. Painéis de betão com 12 centímetros de espessura foram despejados no local, secção a secção. As juntas entre cada painel gigante foram meticulosamente preenchidas com selante de alcatrão quente. E por baixo de tudo, em áreas de solo instável, foi colocada uma camada extra de geomembrana de polietileno de alta densidade, HDPE. É o mesmo material usado para conter resíduos tóxicos, mas aqui foi usado para criar uma artéria totalmente impermeável. Mais de 350 quilômetros de canal foram selados desta forma, garantindo que nenhuma gota de água preciosa seria perdida para a areia. Depois de mais de 15 anos de construção implacável, de trabalho árduo sob um sol escaldante, o canal inteiro entrou finalmente na fase de testes de água. Os engenheiros abriram as comportas. Lentamente, a água começou a fluir, secção por secção.
Quando o primeiro fluxo de água correu pelo leito seco e gretado do canal, as regiões por onde passava explodiram em celebração. As pessoas dançavam nas margens. Os locais chamaram-lhe o dia em que o deserto voltou à vida. Onde quer que a água chegasse, os aplausos seguiam-na. Era um fluxo de esperança, o cumprimento de um sonho que gerações de agricultores tinham esperado a vida inteira para testemunhar. Mas no meio da celebração permanecia um facto gigantesco e perigoso. A água que agora fluía não era um rio de montanha, era o mar Mediterrâneo. Estava carregada de sal. Não podia ir para as casas das pessoas, não podia ir para os campos. Na verdade, no deserto, o sal pode ser ainda mais perigoso e destrutivo do que a própria seca. Ele queima as raízes das plantas e envenena o solo, tornando-o estéril para sempre. Toda esta água, todos estes bilhões de litros, era por enquanto completamente inútil. Tinha de passar por um sistema de dessalinização inteligente, o verdadeiro coração tecnológico de todo o projeto. Para transformar esta água salgada, morta em água viva, ela é bombeada para fábricas de dessalinização gigantescas, entre as mais avançadas do planeta. O processo é uma sinfonia de engenharia química e física, e é aqui que a verdadeira magia acontece. Primeiro, a água do mar passa pela pré-filtragem. Pense nisto como seguranças de uma festa. A água ainda contém inúmeras partículas finas, micro-organismos e algas. Para os impedir de entupir o equipamento principal, a água é forçada através de tanques de filtração massivos. Lá dentro, membranas de fibra oca, finas como o cabelo, atuam como barreiras ultrafinas, bloqueando tudo o que não é água. Mas a fase decisiva, o momento que define todo o projeto, acontece no sistema de osmose inversa. A água pré-filtrada é agora colocada sob uma pressão imensa de dezenas de bares. Essa pressão força a água a passar através de membranas semipermeáveis. Cada poro nestas membranas é centenas de vezes mais pequeno que um fio de cabelo humano. É literalmente uma parede invisível. Esta parede permite que apenas as moléculas puras de H2O passem. O sal, os metais pesados, os químicos, tudo que não é água pura é barrado e deixado para trás. A alta pressão transforma a mistura salgada e turva num fluxo de água cristalina. Mas isto cria um novo e fascinante problema. A água fica demasiado pura. Torna-se quase água destilada, vazia, sem os minerais essenciais. E essa água não só tem um sabor morto, como também pode ser prejudicial para o corpo humano se bebida em grandes quantidades. A solução, eles têm de corrigir a água. Entram em ação sistemas de dosagem de alta precisão. Pequenas e controladas quantidades de cálcio e magnésio são adicionadas de volta à água. Isto reequilibra o pH, restaura um sabor limpo e natural e torna a água perfeita para consumo. Finalmente, a desinfecção. Potentes lâmpadas de luz ultravioleta ou ozono eliminam quaisquer micro-organismos resistentes que possam ter sobrevivido, garantindo segurança total. Agora sim, a água que era do oceano está agora mais pura do que a água de muitas nascentes e está pronta para a sua viagem de centenas de quilômetros através do Negev. O sistema, uma vez totalmente operacional, tem uma capacidade inacreditável. Pode transportar até 72 mil metros cúbicos de água por hora. Para se ter uma ideia, isso é água suficiente para encher 30 piscinas olímpicas a cada 60 minutos. Esta água flui para redes de irrigação gota a gota, uma tecnologia que o próprio Israel foi pioneiro em desenvolver. Em vez de desperdiçar água inundando os campos, este sistema entrega a água e os nutrientes diretamente à raiz de cada planta, poupando cada gota como se fosse ouro. E o resultado é uma transformação total, visível do espaço. Dezenas de milhares de hectares de terra, onde antes havia apenas pó e rocha, tornaram-se verdes. Onde havia apenas sol e calor, surgiram pomares de laranjeiras, vinhas, campos de trigo e fileiras de tamareiras carregadas de frutos. Visto de satélite, o que se vê hoje é uma longa fita verde serpenteando através do deserto dourado. É a artéria verde de Israel, uma linha de vida artificial que liga o norte e o sul do país. Vilas foram reconstruídas, crianças tiveram escolas e quintas de alta tecnologia brotaram da areia.
O que começou como uma luta desesperada de uma nação contra uma terra queimada, transformou-se num projeto que mudou a própria natureza. Hoje, as laranjas que crescem no deserto de Negev não são um milagre. São a prova com 12 mil quilômetros de comprimento de que, no século XXI, o recurso mais valioso e poderoso do planeta não é o petróleo, nem o ouro, nem mesmo a água. É o pensamento de engenharia. Imagine que você está dirigindo agora mesmo, ouvindo o zumbido suave dos pneus no asfalto, mas logo acima do teto do seu carro, a realidade é um pesadelo físico. Milhões de toneladas de água do mar exercendo uma pressão esmagadora, suficiente para destruir um submarino. A única coisa que impede o oceano de invadir o seu mundo é uma parede de concreto e aço, montada com uma precisão que desafia a própria natureza. Parece ficção científica, mas é a realidade brutal dos túneis subaquáticos. Como a humanidade consegue construir estruturas colossais no meio de sedimentos instáveis e pressões mortais, onde um único erro de cálculo significaria uma catástrofe instantânea. Neste documentário do poder da indústria, vamos descer às profundezas para revelar como transformamos o impossível em rotina, criando as artérias invisíveis que mantêm o mundo conectado. A batalha para conquistar o fundo do mar começa muito antes de qualquer máquina tocar a água. É uma guerra de informação. A primeira fase de qualquer projeto dessa magnitude é um levantamento exaustivo e quase paranoico do leito marinho. Engenheiros e geólogos não podem se dar ao luxo de adivinhar. Eles precisam saber exatamente o que está lá embaixo. Navios de pesquisa varrem a topografia submarina com tecnologias avançadas, enquanto sondas perfuram profundamente o solo para coletar amostras de rocha e sedimentos. Eles estão caçando o inimigo invisível, estratos de rocha fraturada, bolsões de gás ou lama instável que poderiam engolir equipamentos pesados. Analisar a estabilidade de suporte do fundo do mar é questão de vida ou morte para o projeto. Mas a engenharia moderna não é apenas sobre força bruta, é sobre coexistência. Durante todo o planejamento, o impacto ambiental é calculado meticulosamente. A equipe deve garantir que os ecossistemas marinhos frágeis não sejam dizimados pela construção. Medidas de mitigação de ruído são implementadas para não ensurdecer a vida marinha, e recifes artificiais são frequentemente instalados para criar novos habitats, provando que o aço e a natureza podem dividir o mesmo espaço. Somente quando o mapa do desconhecido é totalmente desenhado, a verdadeira operação industrial começa. Para atravessar águas calmas com um fundo do mar estável, os engenheiros recorrem a uma técnica que transforma a construção civil em um espetáculo naval. O método do tubo imerso. Esqueça a ideia de construir debaixo d'água. Aqui nós construímos monstros de concreto em terra firme para depois ensiná-los a nadar. Em gigantescas docas secas, operários fabricam segmentos de túnel que são verdadeiros titãs. Um único elemento padrão pode atingir 217 metros de comprimento, mas é o peso que faz o chão tremer. Cada segmento pesa mais de 73 mil toneladas. Isso é mais pesado do que muitos navios de guerra totalmente carregados. Esses blocos são fabricados com uma precisão milimétrica, pois qualquer imperfeição na superfície tornaria a vedação impossível. Dentro dessas cavernas de concreto, já existem compartimentos prontos para rodovias, ferrovias e corredores de serviço para manutenção futura. Quando estão prontos, a doca é inundada e a física assume o controle. Esses colossos flutuam e são rebocados para o mar aberto por um exército de pontões e guindastes especializados. Eles são posicionados com precisão de GPS sobre trincheiras previamente escavadas no fundo do oceano. O processo de descida é tenso e lento, mas o verdadeiro milagre acontece no fundo, a conexão. Juntas de borracha maciças são colocadas entre os segmentos. Quando a água entre eles é bombeada para fora, a pressão hidrostática, a mesma força que tenta esmagar o túnel, empurra as peças uma contra a outra, criando um selo estanque perfeito. Para garantir que o túnel não flutue de volta à superfície devido ao empuxo, ele é coberto e enterrado sob toneladas de areia e cascalho, desaparecendo no leito marinho. Mas quando o mar é muito violento ou o fundo muito irregular para essa dança delicada, precisamos de uma abordagem mais agressiva. Quando não podemos descer de cima, precisamos perfurar através da terra.
entra em cena a máquina mais sofisticada já criada para o subsolo, a tuneladora, ou TBM. Isso não é apenas uma broca, é uma fábrica móvel colossal, totalmente autônoma, capaz de escavar, remover detritos e construir paredes de concreto simultaneamente. Na frente dessa besta mecânica reside o segredo de seu poder. Uma cabeça de corte maciça, com quase 12 metros de diâmetro e pesando mais de 200 toneladas. Esta face giratória é um pesadelo para qualquer rocha, armada com 140 discos de corte de aço de alta resistência. Quando a máquina acorda, a cabeça gira a cerca de 2,7 rotações por minuto. Pode parecer lento, mas a força é devastadora. Ela aplica uma pressão de até 400 bar contra a face da rocha. Isso é força suficiente para pulverizar granito sólido em segundos. O material escavado é engolido para uma câmara atrás da cabeça de corte, onde é misturado com espuma e água para equilibrar a pressão da terra e evitar que o túnel desmorone sobre a máquina. Essa lama é então transportada para a superfície em uma esteira contínua para descarte, mas a TBM é também uma construtora. Na sua retaguarda, braços robóticos instalam segmentos de concreto pré-moldado, formando anéis que se tornam a pele permanente do túnel. Um sistema de injeção de argamassa preenche imediatamente o vazio entre o concreto e o solo, selando tudo. Cilindros hidráulicos, então, empurram a máquina para frente, apoiando-se nos anéis recém-colocados, em um ciclo eterno de escavar, instalar, avançar. A cada 90 minutos, um novo ciclo se completa. Operando 24 horas por dia, essa máquina avança cerca de 20 metros diariamente, criando ordem a partir do caos geológico. Mas até mesmo esse gigante tem seus limites. Quando a rocha é dura demais para os dentes de aço, a engenharia volta à força bruta dos explosivos. Em lugares onde a geologia é implacável e a rocha é dura demais para as máquinas, a solução é a energia química pura, o método de perfuração e detonação. É um processo lento, perigoso e que exige nervos de aço. Tudo começa com a perfuração de dezenas de furos precisos na face da rocha, seguindo um padrão geométrico calculado por computadores. Em seguida, explosivos em cartucho são inseridos profundamente nesses orifícios, conectados por detonadores elétricos. Não é uma explosão aleatória, é uma demolição controlada. Os detonadores são cronometrados em sequências de milissegundos para quebrar a rocha de forma eficiente, minimizando vibrações que poderiam danificar a estrutura. A segurança é paranoica. Todos os sistemas de ventilação são desligados para que a onda de choque não os destrua e a resistência elétrica de cada fio é testada. Quando o comando de fogo é dado, a terra treme. Cada detonação consome entre 80 e 100 kg de explosivos, avançando o túnel cerca de 1,5 m por vez. Após a explosão, há um silêncio tenso de 20 minutos para ventilar a fumaça tóxica, antes que os humanos possam entrar para inspecionar e remover os escombros. Repetindo isso de 9 a 18 vezes por dia, o túnel avança na base da explosão. No entanto, debaixo d'água, esse método é arriscado. As ondas de choque podem matar a vida marinha e as vibrações podem causar rachaduras fatais nas rochas, permitindo a entrada do mar. Por isso, ele é usado apenas quando absolutamente necessário. Mas e se não pudermos explodir e nem usar a TBM? Quando a tecnologia de ponta falha e a força bruta é perigosa demais, resta a escavação tradicional, um testemunho da persistência humana. Muitas vezes, isso começa com a construção de um poço vertical profundo, uma garganta que desce da superfície até o nível do túnel. Esse poço é a única conexão com o mundo exterior, usado para baixar máquinas, materiais e trazer os trabalhadores de volta à luz do dia. Lá embaixo, em solos traiçoeiros, operários usam ferramentas de corte hidráulicas montadas em braços mecânicos para raspar a terra camada por camada. É um processo mais lento que a detonação, mas infinitamente mais seguro, pois evita vibrações que poderiam causar o assentamento do solo acima. A regra de ouro aqui é o suporte imediato.
Assim que a terra é exposta, ela é coberta com concreto projetado e reforçada com arcos de aço pesados, malhas de metal e parafusos de rocha longos que pregam as camadas de solo umas nas outras. Mas o maior desafio é invisível: a pressão. O equilíbrio entre a pressão do ar dentro do túnel e a pressão da água fora deve ser perfeito. Se esse equilíbrio for quebrado, a água do mar invadirá com uma fúria incontrolável, inundando quilômetros de trabalho. Equipes de manutenção monitoram bombas de drenagem e sistemas de ar 24 horas por dia, mantendo a catástrofe sob controle. Quando o concreto seca e o aço é fixado, o túnel deixa de ser uma obra e se torna uma máquina viva de transporte. A segurança é projetada em cada metro. Muitos túneis modernos são construídos com 2 níveis, duplicando a capacidade de tráfego sem precisar cavar mais largo. Os carros podem viajar a constantes 60 km por hora, protegidos por um sistema de segurança redundante. Saídas de emergência estão posicionadas a cada 200 metros, oferecendo uma rota de fuga rápida em caso de incêndio. Antes de abrir ao público, o túnel passa por testes brutais de resistência à pressão, impermeabilização e ventilação. Mas a vigilância nunca termina. Centenas de sensores eletrônicos agem como o sistema nervoso do túnel, monitorando temperatura, umidade, vibração e pressão em tempo real. Eles enviam dados para uma sala de controle, onde engenheiros podem detectar o menor sinal de fadiga estrutural, muito antes de se tornar um problema. E para manter essa artéria limpa, veículos especializados com jatos de água de alta pressão percorrem o túnel periodicamente, removendo sedimentos e garantindo que os sistemas de drenagem nunca falhem. É essa combinação de força bruta e cuidado delicado que permite que essas estruturas durem décadas. Lá nas profundezas, onde a luz do sol é apenas uma memória e a pressão esmagaria um ser humano, nós construímos o futuro. O que antes eram barreiras intransponíveis, oceanos, baías, rios, agora são apenas caminhos de aço e inteligência. Cada metro desses túneis subaquáticos é mais do que concreto. É um monumento à coragem humana e à recusa em aceitar limites. Nós transformamos o fundo do mar em uma estrada segura. Se você ficou impressionado com a magnitude dessa engenharia e quer continuar descobrindo como a tecnologia molda o nosso mundo, deixe seu like e inscreva-se no canal Poder da Indústria. A inovação nunca dorme e nossa jornada está apenas começando. Os Estados Unidos quebraram um silêncio de 40 anos. Para salvar 500 mil de pessoas de uma seca bíblica, engenheiros não estão apenas bloqueando um rio com concreto. Eles estão perfurando as montanhas rochosas e erguendo uma parede colossal de 107 metros feita de asfalto quente. Este é o projeto Chimney Hollow, 690 milhões de dólares, para construir o coração negro que manterá o Colorado vivo. Para entender a loucura necessária para aprovar este projeto, você precisa primeiro sentir a poeira na boca. O oeste americano não está apenas com sede, ele está morrendo. Os cientistas confirmaram que estamos vivendo a pior seca dos últimos 1.200 anos. Não é um ciclo ruim de uma década, é uma mudança fundamental na estrutura do clima. Os gigantescos reservatórios que sustentaram o crescimento da América no século XX, o Lago Mead e o Lago Powell, recuaram tanto que revelaram barcos afundados da Segunda Guerra Mundial e leitos de rios que estavam submersos há gerações. Imagine olhar para o tanque de água da sua casa e ver que restam apenas 10%. O pânico seria imediato. É exatamente isso que está acontecendo agora. Cidades inteiras no Arizona e em Nevada estão racionando cada gota, e fazendas que alimentavam a nação estão virando deserto. Mas no Colorado, o problema é ainda mais cruel. Existe um paradoxo geográfico que parece uma piada de mau gosto da natureza. Olhe para o mapa. 80% da população do estado vive no lado leste das montanhas, onde as cidades estão explodindo em tamanho e devem dobrar de população até 2050. Mas a água está quase toda no oeste. A cada primavera, quando a neve derrete nos picos majestosos das rochosas, bilhões de litros de água pura e gelada correm para o lado errado. Elas fluem para o oeste, em direção ao Oceano Pacífico, deixando as planícies do leste secas e sedentas. É um desperdício que a civilização moderna não pode mais aceitar. A missão dos engenheiros tornou-se clara e aterrorizante.
Eles precisam roubar essa água da gravidade. Eles precisam fazer o impossível acontecer. Transportar um rio inteiro através de uma parede de granito sólido que toca as nuvens. E para armazenar esse tesouro líquido, eles precisam construir algo que a América parou de construir há décadas. Antes que a primeira gota de água possa ser guardada, ela precisa fazer uma viagem que desafia a física. Não estamos falando de um simples cano de jardim. Estamos falando do sistema circulatório artificial mais ambicioso da América do Norte. A água começa sua jornada no reservatório Windy Gap. Mas o verdadeiro monstro de engenharia que torna tudo isso possível é o Túnel Adams. Imagine estar dentro de uma broca gigante, triturando a rocha mais dura do planeta. O Túnel Adams é uma passagem escura e úmida, de 21 quilômetros de comprimento, perfurada diretamente através do coração das montanhas rochosas. Para colocar isso em perspectiva visual, o comprimento deste túnel é mais de 2 vezes a altura do Monte Everest, empilhado sobre si mesmo. É uma artéria invisível, escondida sob milhões de toneladas de pedra, onde a água viaja na escuridão total para cruzar a divisão continental. Quando a água finalmente explode para fora da montanha no lado leste, ela não está livre. Ela é imediatamente canalizada para uma rede de alta pressão. Ela passa por túneis menores e entra em uma tubulação de aço titânica. Este tubo tem 3 metros e 20 centímetros de largura. É tão grande que você poderia dirigir um caminhão de entrega dentro dele sem arranhar os espelhos laterais. A pressão aqui é imensa. Válvulas de controle que parecem motores de foguetes regulam o fluxo, garantindo que a força da água não destrua o metal. Todo esse sistema, monitorado por sensores de inteligência artificial em tempo real, tem um único objetivo: entregar o líquido precioso em um vale tranquilo perto de Loveland, Colorado. Um vale que costumava ser um resort da Hewlett-Packard, mas que agora está prestes a se tornar o fundo de um lago artificial gigantesco. Mas quando essa água chegar, o que a impedirá de destruir tudo em seu caminho? Aqui chegamos ao local da construção, onde a escala humana desaparece. O que está sendo erguido no Chimney Hollow não é uma barragem comum. Esqueça a imagem da represa Hoover, aquele arco de concreto branco e rígido que você vê nos filmes. Aquilo foi o símbolo do século XX. O século XXI exige algo diferente. Esta é uma barragem de aterro, uma montanha artificial meticulosamente construída por mãos humanas e máquinas gigantes. A parede se ergue a 107 metros de altura, e isso é equivalente a um arranha-céu de 35 andares, bloqueando a saída do vale. O comprimento da crista da barragem se estende por mais de 1 quilômetro, cobrindo uma distância igual a 11 campos de futebol profissional colocados em linha reta. O volume de material movido aqui é incompreensível. Caminhões basculantes que parecem brinquedos à distância transportaram e depositaram 6,8 milhões de metros cúbicos de rocha. Eles estão construindo uma pirâmide moderna, camada por camada. Quando estiver cheio, este reservatório segurará 1,22 bilhões de metros cúbicos de água. Isso é água suficiente para abastecer toda a cidade de Denver por 5 anos inteiros. A pressão na base dessa parede será esmagadora. Se essa barragem falhar, a catástrofe seria bíblica. Mas houve um momento de pânico silencioso no início do projeto. Para construir uma barragem de rocha, você precisa de um núcleo impermeável, geralmente feito de argila, para impedir que a água passe pelos espaços entre as pedras. Quando as escavadeiras rasgaram o chão do vale até a rocha matriz, os geólogos confirmaram o pior pesadelo. Não havia argila. O vale era apenas areia e granito triturado. Sem argila, a barragem seria apenas uma pilha de pedras permeável. A água passaria direto por ela. O projeto de 690 milhões de dólares parecia condenado antes mesmo de começar. Mas a engenharia americana olhou para a Europa, especificamente para a Noruega e a Suécia, e encontrou uma solução radical. Eles decidiram abandonar a terra e usar o petróleo. A solução é o asfalto, mas não o asfalto que você dirige todos os dias. Estamos falando de núcleo de asfalto hidráulico, uma tecnologia tão rara que este é apenas o segundo projeto em toda a história da América do Norte a utilizá-la. É aqui que o vídeo se torna quente e viscoso. Imagine uma fábrica química montada no meio das montanhas.
O cheiro de betume quente enche o ar. As máquinas aquecem uma mistura especial de pedras finas e betume a uma temperatura infernal de 150 graus Celsius. A mistura é negra, brilhante e mortalmente quente. Esta substância não é despejada de qualquer jeito. Uma pavimentadora especial, guiada por laser e GPS, deposita o asfalto no centro exato da barragem, subindo camada por camada, à medida que as rochas são empilhadas ao redor. O resultado é um núcleo preto, vertical, que funciona como a espinha dorsal da barragem. Mas por que asfalto? A resposta é genialidade pura. O concreto é duro, mas é quebradiço. Se o chão se mover, o concreto racha. O asfalto nesta mistura especial é viscoelástico. Isso significa que ele é sólido o suficiente para ficar em pé, mas flexível o suficiente para fluir. Pense nisso como um coração de pedra, envolto em uma camada gigante de borracha indestrutível. Se um terremoto sacudir as montanhas, ou se a barragem assentar com o peso colossal da água, o núcleo de asfalto não vai rachar. Ele vai se dobrar, ele vai se adaptar. Se uma pequena fissura aparecer, a pressão e o calor natural farão com que o asfalto sangre para dentro da rachadura, selando-a automaticamente. É uma barragem que se cura sozinha. É a fusão perfeita de força bruta e química avançada. Para instalar isso, eles tiveram que bombear concreto líquido nas profundezas da terra, criando uma cortina de isolamento na rocha-mãe, e depois construir este núcleo negro, centímetro por centímetro, sob o sol escaldante e a neve congelante. É uma barreira feita para durar não décadas, mas séculos. Mas a confiança cega na química não é suficiente quando 500 mil de vidas estão em jogo. A barragem Chimney Hollow não é apenas uma pilha de pedras com um centro de asfalto. Ela é um robô gigante disfarçado de montanha, enterrados profundamente dentro daquela parede negra, onde nenhum humano jamais poderá ir novamente. Estão mais de 500 sensores de fibra óptica e instrumentos de pressão. Estes não são sensores comuns. Eles formam um sistema nervoso digital que está acordado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esses nervos digitais conseguem sentir coisas que nós não conseguimos. Eles detectam a pressão da água empurrando contra a parede. Eles sentem as microvibrações do vento batendo na crista da barragem. Eles podem até registrar tremores de terra acontecendo a centenas de quilômetros de distância. Todos esses dados são enviados para um cérebro de inteligência artificial no centro de controle da Northern Water. O computador conhece a respiração normal da barragem. Se houver qualquer mudança, 1 milímetro de deformação, uma gota de vazamento, o alarme soa antes que o problema se torne real. Além disso, drones autônomos patrulham os céus acima da barragem diariamente, criando mapas 3D com precisão de centímetros. Não há humanos pendurados em cordas arriscando suas vidas para inspecionar rachaduras. Os robôs fazem tudo. Mas toda essa tecnologia tem um preço, e não é apenas financeiro. O custo real é pago pela natureza. Onde agora vemos esta máquina de água, existia um ecossistema vivo. Florestas de pinheiros, riachos onde cervos bebiam água ao amanhecer, trilhas onde famílias acampavam no verão. Tudo isso se foi. O fundo do vale foi raspado, limpo e preparado para ser afogado. É uma visão melancólica, ver a beleza selvagem ser substituída pela necessidade humana. Para compensar essa perda, o projeto prometeu plantar 2 árvores para cada uma que foi derrubada e criar novos habitats para a vida selvagem. Mas a verdade nua e crua permanece. Nós trocamos um vale vivo por uma bateria de água. E mesmo agora, com a barragem pronta, o reservatório não encherá da noite para o dia. Levará 3 anos de invernos com neve para encher este gigante. É um lembrete de que, não importa o quão avançada seja nossa engenharia, ainda dependemos da misericórdia do céu. Na década de 1980, a América disse não às grandes barragens. O país acreditava que a era de domar a natureza com força bruta havia acabado. Hoje, 40 anos depois, o projeto Chimney Hollow está diante de nós como uma prova de uma nova realidade. Não vencemos a natureza, tivemos que negociar com ela. Esta estrutura titânica prova que, para sobrevivermos em um planeta que está secando, não podemos mais usar apenas o concreto rígido do passado.
Precisamos da flexibilidade do asfalto, da inteligência dos sensores digitais e da coragem de sacrificar vales inteiros para garantir o amanhã. O Chimney Hollow não é apenas um reservatório, é a primeira caixa d'água inteligente do século XXI. Enquanto a água começa a subir lentamente, cobrindo o asfalto negro e escondendo a engenharia para sempre sob uma superfície azul e calma, fica a lição. Esta é a única maneira de mantermos a civilização viva em um mundo onde a água vale mais que o ouro. Imagine um projeto colossal de 16 bilhões de dólares que promete rasgar o mapa de Nevada ao meio. A ideia é insana: bombear a água do Oceano Pacífico, erguê-la sobre montanhas e afogar o deserto, criando um mar interior onde hoje só existe poeira. Engenheiros dizem que é a salvação, mas a história grita um alerta terrível. Tentar criar um oceano onde a natureza proibiu pode gerar não um paraíso, mas uma bomba tóxica de proporções bíblicas. Estamos prestes a realizar o maior feito da engenharia ou a cometer o erro mais fatal da história? Para compreender a verdadeira dimensão e o perigo deste novo plano, precisamos caminhar sobre os ossos dos projetos que vieram antes. O oeste americano não é apenas um lugar no mapa, é um cemitério de ambições humanas que tentaram e falharam quebrar a vontade do clima. Nevada é uma terra implacável. Aqui caem apenas 17 centímetros de chuva por ano. É uma quantidade tão insignificante que a água evapora antes mesmo de ter a chance de molhar a terra seca. É um lugar onde a sede é eterna, mas o ser humano nunca aceitou esse veredito da natureza. Na década de 1960, engenheiros desenharam algo que parecia sair de um delírio de grandeza: a Aliança de Água e Energia da América do Norte, conhecida pela sigla NAWAPA. Se você acha que as construções de hoje são grandes, pense novamente. A NAWAPA faria as pirâmides do Egito parecerem brinquedos de criança. O plano envolvia 369 componentes individuais massivos. Estamos falando de barragens de concreto armado que tocariam as nuvens, estações de bombeamento com a potência de reatores nucleares e túneis escavados através da espinha dorsal das montanhas rochosas. A ideia era sequestrar rios inteiros no Alasca e no Canadá, águas geladas e selvagens, e forçá-las a fluir para o sul, contra a geografia, para alimentar 35 estados americanos e o México. A extensão total dessa encanamento continental seria de 12.800 quilômetros. Para que você sinta o peso desse número, é a mesma distância de Londres, na Inglaterra, até Pequim, na China. Mas não seria uma estrada de asfalto, seria um rio artificial de aço e concreto. O custo, ajustado para hoje, ultrapassaria qualquer orçamento racional. Era um tempo em que acreditávamos que podíamos dobrar o planeta à nossa vontade, mas o projeto colapsou. A política, o custo e a impossibilidade física mataram o gigante antes que ele nascesse, deixando Nevada com seus planos empoeirados e sua areia ardente. No entanto, a necessidade de água não desapareceu. Ela apenas ficou mais desesperada. E onde a força bruta das barragens falhou, a tecnologia do século XXI promete uma vingança silenciosa. A velha estratégia de trazer água do norte morreu. O novo plano é muito mais radical. Não vamos buscar água doce, vamos fabricá-la. O plano atual propõe algo que desafia a intuição: beber do Oceano Pacífico. Mas o oceano é veneno para a agricultura e para a vida terrestre. Ele é salgado, corrosivo e pesado. A solução proposta é uma maravilha da força industrial moderna: a osmose reversa em escala titânica. Imagine uma parede de membranas, filtros tão finos que nem bactérias conseguem passar. Agora imagine bombas gigantescas empurrando a água do mar contra essas paredes com uma pressão esmagadora, centenas de vezes maior que a atmosfera da Terra. O sal fica de um lado, a água pura sai do outro. Não é mágica, é força bruta aplicada a nível molecular. Mas purificar a água na costa da Califórnia é a parte fácil. O verdadeiro pesadelo logístico é mover essa massa líquida para o interior. A água é pesada. 1 metro cúbico pesa 1 tonelada. E o projeto quer mover bilhões de toneladas. O traçado proposto aproveita as cicatrizes antigas da Terra, leitos de rios que secaram há milhares de anos, e corredores de infraestrutura
Ao longo da rodovia 95, a engenharia vai adicionar 500 metros de novos canais de concreto e aço, artérias artificiais pulsando no deserto. O objetivo é inundar vales gigantescos como Big Smoke e Monitor. O mapa de Nevada mudaria para sempre. Onde hoje você vê planícies brancas de sal e rocha, veria ondas azuis. O projeto promete criar 965 milhas quadradas de superfície de água. É um mar interior fatiando o deserto. Mas aqui a física cobra seu preço. Para levar 317 bilhões de galões de água do nível do mar até os planaltos de Nevada, é preciso vencer a gravidade. A água precisa subir 1.000 metros de altura. A energia necessária para operar essas bombas é estonteante, 6 gigawatts. Para colocar isso em perspectiva, isso é mais potência do que a maior usina nuclear dos Estados Unidos produz. É uma quantidade de energia capaz de iluminar cidades inteiras, mas aqui ela seria usada apenas para fazer a água subir a montanha. De onde viria essa energia? A resposta brilha cegamente sobre nossas cabeças. O sol de Nevada e da Califórnia é implacável, e o plano é cobrir quilômetros de deserto com painéis solares para alimentar as bombas. Mas a conta de luz não é o único custo. Existe um segredo sujo na dessalinização, que os engenheiros transformaram na chave de ouro do projeto. Quando você espreme a água do mar para tirar água doce, sobra um resíduo. Para cada litro de água pura, você gera meio litro de salmoura. E não pense em água salgada comum. É um lodo químico denso, viscoso e tóxico para a vida marinha se for devolvido ao oceano. É um concentrado da tabela periódica. Historicamente, essa salmoura era lixo, um problema caro. Mas neste projeto, a visão sofreu uma mutação genial e gananciosa. Eles não olham para a salmoura como esgoto, eles a veem como minério líquido. Dentro desse líquido grosso e pesado, flutuam átomos de magnésio, boro e o mais importante de todos, lítio, o ouro branco, o combustível que alimenta seu celular, seu carro elétrico e o futuro da energia global. O projeto propõe transformar as estações de tratamento em mineradoras químicas. A salmoura seria processada e o lítio extraído. A Califórnia já é um gigante solar, com 47 gigawatts de capacidade. Nevada está expandindo rapidamente. A sinergia é perfeita no papel. O sol fornece a energia barata para bombear a água e processar o lixo. O lixo vira lítio, que é vendido por bilhões para fabricar baterias, que por sua vez armazenam a energia solar. É um ciclo fechado de lucro industrial. Eles chamam isso de abater os custos operacionais, mas a verdade é mais crua. O projeto de água pode se tornar, na verdade, uma gigantesca operação de mineração disfarçada de infraestrutura hídrica. O impacto econômico estimado não está nos milhões, mas nos trilhões de dólares. Terras inúteis viram fazendas irrigadas. Lagos criam turismo. E a salmoura paga a conta. Parece o crime perfeito contra a escassez. Transformamos o oceano em água potável e o resíduo em baterias. Mas há uma variável que nenhuma planilha de Excel consegue controlar totalmente: a fúria silenciosa do deserto. A natureza tem mecanismos de defesa brutais. Nevada não quer ser molhada. O ar aqui é tão seco e quente que funciona como uma esponja infinita. No momento em que você expõe uma superfície de água ao céu de Nevada, o sol começa a bebê-la. A evaporação é violenta. Estamos falando de milhões de litros desaparecendo no ar a cada hora, sugados pela atmosfera faminta. O projeto planeja inundar as plaias, bacias secas e planas cobertas de crostas de sal antigas. Quando você joga água doce sobre essas crostas, algo químico e perigoso acontece. O solo não apenas se molha, ele se dissolve. A estrutura da terra muda. Os sais subterrâneos, que estavam adormecidos e enterrados, começam a migrar. Eles sobem através da umidade capilar até a superfície. O resultado é uma armadilha. A água evapora rapidamente sob o calor de 45 graus, deixando para trás não apenas o sal original, mas novos cristais finos, misturados com minerais pesados. E então vem o vento. O vento de Nevada é lendário. Ele pega esse pó fino, agora carregado de química concentrada, e o lança na atmosfera.
Criamos o risco de tempestades de poeira tóxica que podem viajar por centenas de quilômetros, cegando cidades e envenenando pulmões. E não é apenas a geologia que sofre. A biologia entra em colapso. No Vale de Amargosa, existe uma criatura minúscula que carrega o peso de toda uma era geológica, o Amargosa pupfish. É um peixe pequeno, resistente, que sobreviveu isolado em poças quentes desde a última era do gelo. Ele não existe em nenhum outro lugar do universo. Se o nível do lençol freático mudar, se a química da água alterar um milésimo, essa espécie desaparece instantaneamente. Além disso, criar lagos artificiais é um convite para o caos. Coiotes, guaxinins e aves predadoras seriam atraídos para esses oásis, dizimando a fauna local que não tem defesa contra eles. Mosquitos portadores de doenças encontrariam novos criadouros perfeitos. O deserto é um sistema equilibrado, no fio da navalha. Tentar transformá-lo em um jardim úmido é como tentar consertar um relógio suíço com uma marreta. E nós já vimos o que acontece quando a marreta acerta o alvo. Não precisamos imaginar o desastre. Ele já existe. Ele tem nome e endereço. Fica na Califórnia e se chama Mar de Salton. É o maior erro de engenharia do século XX, um monumento fétido à arrogância humana. Em 1905, engenheiros tentaram desviar água do Rio Colorado para a irrigação. Uma enchente rompeu as defesas e, por 2 anos inteiros, toda a força do Rio Colorado despejou água em uma depressão no deserto. Nasceu um mar acidental. No início, parecia um milagre. Nos anos 50, o Mar de Salton era a Riviera do deserto. Estrelas de Hollywood atracavam seus iates lá. A água era azul e vibrante. As pessoas nadavam, pescavam e compravam casas na orla. Mas era uma ilusão. O lago não tinha saída. A água entrava, mas a única forma de sair era evaporando. Ano após ano, a água ia embora, mas o sal ficava. E não só o sal. Os pesticidas das fazendas vizinhas, os fertilizantes, o esgoto tratado, tudo se acumulava naquela bacia fechada. O paraíso apodreceu. Hoje, a salinidade do Mar de Salton é o dobro da do Oceano Pacífico. Quase nada consegue viver lá. As margens não são de areia branca. São feitas de ossos triturados de milhões de peixes e cracas que morreram sufocados em eventos de anoxia, quando a água perde todo o oxigênio sob o calor. O cheiro é insuportável. Uma mistura de ovos podres e decomposição que em dias quentes chega até Los Angeles. Mas o horror real acontece quando a água recua. O leito seco do lago é um pó fino contendo arsênio, selênio e resíduos químicos de décadas de agricultura industrial. Quando o vento sopra, essa poeira venenosa é lançada sobre as comunidades pobres que vivem ao redor. As crianças lá têm as maiores taxas de asma da região. Sangramentos nasais e problemas respiratórios são rotina. O mar que os humanos criaram virou uma arma biológica contra os próprios humanos. Agora, o Mar de Salton é um paciente terminal mantido vivo por aparelhos caros, com o governo gastando milhões apenas para tentar manter a poeira no chão. E, ironicamente, é lá que as empresas estão testando a extração de lítio da salmoura geotérmica, tentando tirar algum valor desse desastre. O Mar de Salton é a prova viva de que a natureza cobra juros compostos sobre nossos erros. Voltamos agora ao plano de 16 bilhões de dólares em Nevada. A tentação é gigantesca. Temos a tecnologia, temos bombas capazes de levantar oceanos, temos a energia do sol para alimentar a máquina, temos a química para transformar resíduos tóxicos em baterias que salvarão o clima. No papel, é a equação perfeita. Água para o povo, lítio para a indústria, lucro para os investidores. Mas quando você olha para as carcaças de peixes no Mar de Salton e sente o cheiro de enxofre no ar, a dúvida corrói a certeza da engenharia. O deserto de Nevada não é um espaço vazio, esperando para ser preenchido. É um sistema antigo e brutal. A água neste lugar não é vida, é uma anomalia. É um elemento estranho. Se inundarmos esses vales sem uma precisão absoluta, se deixarmos a ganância pelo lítio cegar a prudência ecológica, podemos não criar um novo oásis. Podemos estar construindo a maior bacia de resíduos tóxicos do mundo, uma sequência de lagos mortos que envenenarão o ar por gerações.
A capacidade de fazer algo grandioso não significa que devemos fazê-lo. A fronteira entre a genialidade e a catástrofe nunca foi tão tênue. E no deserto, o preço do erro é sempre pago com a poeira.